Hora de falar sobre o Corinthians com uma boa e uma ótima notícia. A boa notícia é de que Labiat, o reforço polêmico indicado por Memphis Depay, vai custar, entre aspas, barato. O Corinthians acertou um contrato até dezembro que garante ao meia marroquino R$ 400 mil por mês. Esse valor equivale a menos do que 100 mil euros. Não dá para dizer que são cifras bem naturais dentro do mundo do futebol. Importante contar também que não há pagamento de luvas, prêmio pela assinatura do contrato. Nem existe qualquer bônus estabelecido por metas. Se for campeão, se alcançar o número de jogos, ele tem direito a 400 mil por mês até dezembro. Se o Corinthians gostar, pode renovar seu contrato nas mesmas ou em outras condições. Caso contrário, Labiad pode ir embora. Vale a lembrança de que o meio atacante marroquino havia causado polêmica depois da derrota para o Palmeiras no último fim de semana. Dorival Júnior foi perguntado a respeito da contratação e disse que não teve nada a ver com a história. Ficou muito claro que foi o Memphis quem o indicou, o bancou e conseguiu seu reforço. Para completar, registrar que Alan, jogador do Flamengo, já desembarcou em São Paulo, super contente com o acerto com o Corinthians. Abre aspas pro jogador: é meu sonho jogar no Corinthians. Eu não estava nem dormindo. Quero fazer história aqui e conquistar títulos. Estava louco para chegar ao Corinthians, treinar e jogar. Acabou dando tudo certo. Agora é construir minha história no clube e conquistar títulos. Só para refrescar sua memória, empréstimo até o fim da temporada, sem custos. Corinthians assume 100% dos salários do atleta, que geram na casa de R$ 1 milhão mensais. Só para completar, registrar que José Martínez, que se apresentou no último sábado com 1 mês e 5 dias de atraso, tem uma lesão e é grave. Os exames apontaram que ele teve uma ruptura no ligamento cruzado anterior. Isso significa que o Martínez pode ficar até 8 meses parado. O Corinthians agora discute o que fazer com um atleta venezuelano que não para de causar. Você, na condição de dirigente alvinegro, faria o que com o atleta? Já usa espaço para comentário. Não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. Pedrinho de volta no Corinthians. Peraí, antes. O Sandro Santa Cruz é quem pergunta essa possibilidade do Pedrinho voltar. Vou mandar mensagem para o empresário dele. Fala do Corinthians, cheguei agora, pede o Rafael Lucas. Rafael, já expliquei sobre... Deixa eu explicar rapidinho sobre o José Martínez. Ele se apresentou no sábado, 1 mês e 5 dias de atraso. Justificativa de que ele não conseguiu o visto de trabalho e o passaporte novo por conta do caos que se estabeleceu na Venezuela desde que Forças Armadas dos Estados Unidos capturaram o Maduro. O Corinthians decidiu multá-lo, a multa pode chegar a 1 mês inteiro de salário, que seria a maior multa da história do Corinthians. O Martínez ganha na casa dos R$ 500 mil por mês. Outro ponto importante, nessa terça-feira, o Diogo Silva, que é representante do Martínez, esteve lá no CT para entender tudo que o Corinthians está pensando. O Martínez foi apresentado ao Marcelo Paz, eles ainda não se conheciam, nunca haviam estado juntos numa reunião, enfim. E agora a palavra final vai ser do presidente Osmar Stabile, tá? O Stabile é quem vai decidir se vai haver uma aplicação da multa, se vai haver a rescisão do contrato. Acho difícil que o contrato seja rescindido por conta da ruptura no ligamento cruzado anterior, a mais temida das lesões de joelho. Não se sabe ao certo quando é que ele se machucou, mas é muito louco. O cara chega com 1 mês e 5 dias de atraso e ainda chega com a pior lesão possível. Salve, Nicola, boa noite. Mais algum possível reforço no timão? Nada de outro ponta no lugar do Kaique do Bahia? Aquele que deu errado. Pois é, Kaique que está indo para o Internacional, tá? O Internacional encaminhou as contratações do Kaique e do Matheus Bahia. Ambos do Bahia, empréstimo até dezembro, o Matheus Bahia, lateral esquerdo. Até agora, confesso que eu não consegui entender o que aconteceu para o negócio com o Kaique cair. Existia muita convicção de que o negócio tinha avançado, assim como também com o Júnior Santos, né? Dos nomes especulados por ataque, só o Rony, que nunca esteve perto. Mas a grande verdade é que qualquer reforço que o Corinthians vá buscar é um reforço que precisa chegar praticamente sem custo. O Alan, empréstimo gratuito, o Corinthians assume 100% do salário, joga na casa de R$ 1 milhão por mês. O Labiad, já contei para vocês, chega de graça, estava livre no mercado, salário de 400 mil mensais. Nicola, Corinthians com Alan e mais alguns reforços, fica com um elenco forte para brigar nas Copas. Jonas Rodrigues, não só nas Copas, né? Nas Copas o Corinthians já brigava no ano passado. Eu acho que houve uma melhora no elenco do Corinthians. Por exemplo, Alan e Matheus Pereira são bons acréscimos, né?
O Caio César eu gosto, atacante de lado de campo. Acho que falta mais um, até porque o Corinthians perdeu o Romero e o Thales Magno. Longe de dizer que eles eram soluções, mas se perdeu dois, era importante trazer mais um. O Gabriel Paulista é bom zagueiro. João Ricardo, acho que a gente vai ter que esperar, né? O Pedro Milans, não consegui ver nada até agora, mas é melhor do que a improvisação que existia quando o Mateuzinho não podia jogar, enfim. Boa noite, Nicolau. Samir Carvalho disse que o elenco do Corinthians está chateado com o Garro. Você tem alguma informação sobre isso? Antônia Jaqueline. Antônia, a informação que eu tenho é de que os dirigentes do Corinthians já não acreditam que o Garro será capaz de jogar em alto nível. Mais do que isso, que vai ser difícil vendê-lo por um valor alto. E eu vou explicar o porquê. O Garro tem enormes problemas com os joelhos, tá? As limitações todas, enfim. Por exemplo, o Tioca, que joga com enorme frequência, foi, entre aspas, emprestado para o Torino e reprovado nos exames médicos. Existe a impressão no Corinthians de que se o Corinthians fizer um negócio com o Garro, há enorme chance dele também ser reprovado, tá? Enfim. O Will Dantas apareceu. O Will Dantas é empresário do Pedrinho. Eu mandei mensagem no início da live para perguntar se tinha alguma especulação de que ele poderia ir para o Corinthians e tal. Ele respondeu assim, ele vai para a seleção da Ucrânia. O treinador ligou para ele. Estamos correndo com a documentação. Caramba, por essa eu não esperava. Você acha que fica pronta a documentação em quanto tempo? Então, assim, para o cara tá se naturalizando para jogar pela seleção da Ucrânia, é porque o Pedrinho não pensa em voltar para o Brasil tão cedo, tá? Então é uma informação exclusiva para vocês aí, graças à pergunta de vocês. Deixa eu só ver como é que anda a situação do Pedrinho lá no Shakhtar. Pedrinho, Shakhtar, 27 anos de idade, tá? Temporada de 25 jogos, 6 gols e 7 assistências, titular absoluto no seu time, tá? Números bons. Números bons, sim. Como estão as negociações do estádio do Corinthians? Vamos lá. O presidente Osmar Stabile entende que o atual contrato de name rights é muito ruim. O Corinthians recebe 15 milhões de reais por ano, né? A primeira proposta feita pelo Corinthians foi para a Caixa, para que a Caixa aceitasse o perdão, a Caixa desse o perdão da dívida do financiamento, algo na casa dos 600 e tantos milhões, por 10, 15 ou até 20 anos de name rights. A burocracia da Caixa é tão grande, mas tão grande que isso dificilmente vai avançar. Até por isso, segundo informação do Lauro Jardim, a PicPay, banco digital, é o mais novo interessado. Como o PicPay faz muitos investimentos em mídia, em divulgação, não me parece uma coisa maluca não, tá? Só tem um pequeno problema. 70 milhões de reais é o valor da multa rescisória. O Luciano Prudêncio, Nicolau, Zaccaria, é bom ou ruim para o Corinthians? Cara, só o tempo vai dizer. E eu confesso que eu nunca vi o Zaccaria Labiade jogar, nunca vi. Então, não posso emitir opinião, tá? O que eu posso é trazer detalhes do acordo. Ontem eu estava contando no Band Esportes, no Tempo Técnico, que o custo do Labiade vai chegar a 100 mil euros por mês. Isso equivale a mais ou menos 600 mil reais. E aí uma pessoa do Corinthians me informou que só chega a 600 mil com toda a tributação, porque o custo, o salário do Labiade no Corinthians vai ser de 400 mil reais mensais, tá? Não tem luva, que é prêmio pela assinatura do contrato, e não tem bônus. Então não tem essa de marcar tantos gols e garantir um X, ser campeão e garantir outro Y. O Labiade vem até dezembro com 400 mil reais mensais. Fala pessoal, estamos aí com atualizações importantes do Corinthians. Se inscreva e ative o sininho para receber mais atualizações do Timão. Deixe seu like, que é muito importante para o crescimento do canal. Utilize o espaço aqui embaixo para registrar sua opinião. Ficamos por aqui com mais esse giro de notícias. Um abraço e até o próximo vídeo.